um limite para a nossa mente. Perfeito. Isso é curioso, que é muito recente, isso foi incluído até no Código Internacional de Doença, né? O burnout, né? Que seria aquele estresse muito relacionado ao trabalho, né? E hoje qualquer médico, né? Pode ser dermatologista, neurocirurgião, ela muito mais ainda no dia a dia dela, a gente vai lidar realmente com esse aspecto. E o que acontece? A maioria das vezes o paciente vai no médico achando que está com alguma doença grave, com tumor cerebral, com aneurisma, com alguma dor crônica. Quando você começa a investigar, você percebe que tem um grande componente de saúde mental. E é difícil das pessoas perceberem isso, elas ficam logo com medo de alguma outra doença física e esquecem que a nossa saúde mental vai influenciar diretamente no que a gente sente no nosso corpo. E eu costumo dizer a seguinte coisa para todos os pacientes: se você está com sintomas relacionados à insônia, se você está com sintomas, como ela referiu agora, falta de motivação, às vezes é um sofrimento ir para o trabalho, é um sofrimento sair para se divertir, né? Porque a gente estava falando de férias também, né? E a pessoa não vai percebendo, ela começa a se isolar, ela se isola dos amigos, ela começa a ter uma qualidade de vida cada vez pior, as pessoas ao redor percebem. Mas como isso é aos poucos, né? Tem que ter aquele marco do paciente ver que aquilo está atrapalhando a qualidade de vida dele. É natural, um dia a gente está mais alegre, outro dia a gente está triste, né? E quando acontece isso, tem que procurar ajuda. Agora, sinais para que a gente tem sinais que são muito sensíveis, assim, dá para a gente perceber que a gente está esgotado mentalmente? Perfeito, né? Geralmente, quando fala do esgotamento, tem muita essa relação com o burnout, né, do trabalho. Então, na maioria das vezes, o paciente começa a ter um sofrimento muito intenso para ir trabalhar. E isso acontece de forma recorrente todo dia. O ir para o trabalho causa um sofrimento, né? Toda essa relação, às vezes é uma mensagem que recebe, e a maioria das vezes o paciente tem um comprometimento da qualidade de vida. Esse é o grande marco, né? Então, a família começa a ser prejudicada, né? A produção no trabalho, da parte física, o sono é um dos reguladores muito importante, o paciente refere. Muitos jovens reclamam da memória, uma coisa curiosa, mas é um dos primeiros componentes que ele tem, né? E muitas vezes o paciente tem dores no corpo associado. Então, isso né? que eu ia falar. Essas coisas que a gente fala, eu estou somatizando. É verdade isso? É verdade. Somatiza mesmo? É verdade. É curioso que dá uma ideia de não ser doença, né? Está somatizando, está inventando. Não, não. Nosso corpo, hoje em dia, como a gente está falando de ressonância funcional, você consegue ver as alterações nos neurotransmissores, como ela está falando, em pacientes com essa situação. Tanto transtorno de ansiedade, como depressão, como burnout. Então, é uma doença como qualquer outra. Só que diferente de um câncer, que você faz um exame, ou um tumor, que você faz uma ressonância, é necessária essa anamnese, que o psicólogo tem um papel central nisso, né? E muitas vezes o paciente negligencia e não procura ajuda. É uma tarefa árdua também para o psicólogo, porque você não tem exame para olhar na cabeça da pessoa. Você tem que lidar com... A pessoa chega para você e você vai ter que tirar daquela pessoa que ela está com alguma coisa errada. Pensa que quando você vai no psiquiatra também, você não faz também geralmente uma avaliação... física, né? Você não faz uma avaliação física, né? Não tem uma avaliação metabólica. Lógico que tem alguns testes que a gente pode utilizar, porque são testes com métricas muito fidedignas. Então, quando a gente fala de uma avaliação neuropsicológica, a gente está falando de uma avaliação onde a gente vai mapear o sistema nervoso central do sujeito. Então, é muito fácil falar assim, essa pessoa tem autismo, essa pessoa tem... Tá, mas e daí? O que isso quer dizer? Qual parte daquele cérebro está sendo acometida? Então, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele tem uma forma de funcionar. E que o fato de eu estar esgotada, né? Não quer dizer que eu vou manifestar da mesma forma que você. Cada um vai ter uma... Eu, particularmente, observo a alteração comportamental. Então, se a dona Maria, ela acordava, lavava roupa, fazia o café e varria a casa e, de repente, a dona Maria, ela parou de fazer o café. De repente, a dona Maria, ela começou a dormir mais. Começou a mudar, está mudando. Ela está mais irritada. Então, o nosso comportamento, padre, é o maior dedo duro de todos. Porque eu posso falar para o senhor assim, eu te amo. Mas aí, quando eu estou nervosa, eu posso sentar uma porrada. Então, assim, então talvez esse seja o tipo de amor que eu tenho para oferecer. Mas eu tenho que entender, né, que esse tipo de amor vai vir, às vezes, com uma agressão. Eu estou disposta a aceitar isso? Então, falar, até papagaio fala, mas eu tenho que observar o comportamento. Ele é um dedo duro. Então, independente de eu falar, eu te amo, como é que eu manifesto esse amor? Né? Então, assim, independente de eu falar que eu estou bem, como é que eu manifesto esse estar bem? Então, eu estou falando que eu estou cansada, que eu estou ótima. Mas eu estou ótima, mas eu estou dormindo mais. Mas parei de fazer o café, eu ia na casa da dona Antônia todo dia, parei de ir. Então, o meu comportamento, ele é um dedo duro. Sim. Agora, é interessante, mas cada um sabe, de repente, onde é que ele... Eu tenho um sinal muito claro para mim quando eu estou cansado. Eu fico irritado.
fica achando, assim, fica irritado, porque eu tenho muita paciência com você. Eu tenho muita paciência mesmo, com todo mundo, com as pessoas. Nossa, porque a minha vida de padre me forjou a ter muita paciência, a escutar e tal. Mas quando eu percebo que eu falei que eu tô irritado, assim, ó, com aquela... Eu falo, opa, tá na hora de parar, tá na hora de parar. Né? Mas eu percebo que eu tenho... A semana uma mulher me xingou tanto porque o ar-condicionado da paróquia estava muito frio. Ela xingou, e eu fiquei falando assim, vou ficar olhando para ela, assim, Xingou. Falei, nossa, que autocontrole que eu tenho, gente. Você aplaudiu, né? Não. Ela xingou. Aí eu falei assim, agora nós vamos para a missa. Aí no final da missa ela vai me pedir desculpa. E é curioso, o senhor estar falando, e ela colocou um ponto importante. Dá uma ideia para as pessoas que não é ciência. Justamente. Tem comprovação. O que eu digo para todo paciente é o seguinte: quando eu faço o exame de ressonância e mostro um tumor, todo mundo acredita. Tem um infarto, eu mostro o exame. Mas a metodologia científica também prevê os estudos psicológicos e tem comprovação. Quando encaminha um paciente psicólogo ou psiquiatra, ele fica assim, doutor, mas eu não gosto tanto. Não gosta por quê? É a mesma base científica, publicação em revistas científicas, index, todo crivo. É ciência. É ciência, só que o método, o critério utilizado não é um exame mostrando o tumor. São critérios clínicos, como ela falou, vários. Então, tem critérios a ser seguidos. Obviamente, o paciente tem que ter e entender que, às vezes, não vai ser um comprimido. Né? Às vezes, o paciente fica assim, mas uma conversa muda nosso cérebro. Muda porque mexe com a circuitaria, é isso que as pessoas não entendem, né? Na hora que a gente fala de neurônios, você tem toda uma ligação neuronal na hora que você está ali, né? Se é uma conversa significativa e direcionada também, porque não é uma conversa, na verdade. Sem uma